Pronto. Bom dia mais uma vez. Vamos iniciar a nossa última aula antes da nossa prova, né? Próxima semana nós temos prova. Como é que vai acontecer nossa prova? Às 8h30, 8h30, eu coloco a prova no SIGA como tarefa, não coloquem avaliações, certo? É como tarefa, porque vocês precisam me enviar a foto. E aí é uma prova só, certo? Vocês vão ter que tirar as fotos e converter em PDF, juntar um arquivo só com as respostas, dá certo? Tá ok? Tá, professora. Pronto. Aí eu coloco a prova no horário da aula, né? 8h30. E aí vocês vão ter 24 horas para me entregar ela pelo SIGA, certo? Só aceito pelo SIGA. Eu recebi alguns e-mails de alunos com as atividades. As atividades eu já deixo um período longo, né? Que eu coloco na terça e vai até o sábado. Então, é um período longo, mas mesmo assim, deixam para a última hora e não conseguem entregar no sábado. Eu acho que tem gente que começa a fazer essa atividade no sábado, de 10 horas da noite. Aí não dá tempo de entregar essas atividades. Então, assim, não aceito atividade por e-mail, certo? Se caso tivesse acontecido algum problema no cigarro, tudo bem. Mas como não teve, vocês tiveram um grande período para entregar, então por isso que eu não aceito. Tá bom, gente? Vou apresentar o conteúdo de hoje. São 2 conteúdos que nós vamos ver, certo? Um não cai na prova, é relativamente rápido, é só para a gente entender posições relativas de 2 retas qualquer para poder entender a posição relativa, para poder entender plano, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí? Dá para ver, sim. Dá para ver, né? Então, pronto, vamos lá. Vamos só entender isso daqui, é coisa rápida mesmo, só para vocês entenderem o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas, que é para poder a gente ir lá para a atividade, para a parte de plano, tá? Então, eu gravei também um vídeo de aula. Alguém entrou. Só um minutinho. Augusto? Cadê ele? Pronto. Augusto? Bom dia. Bom dia. Quando você for entrar a próxima vez, entre com seu e-mail da UFESA, que você entra direto, certo? Sem precisar de autorização. Ok, professor. Que eu tenho que parar a aula, parar a apresentação para poder entrar. Então, vamos lá. Posições relativas de 2 retas, certo? Somente para a gente entender o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas, tá? Para poder ir lá para plano. Se não entender, não entende plano. Então, as retas elas podem ser coplanares. O que são retas coplanares? São retas que estão situadas no mesmo plano, tá? Então, retas situadas no mesmo plano, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Retas concorrentes, o que são retas concorrentes? São retas, por exemplo, aqui, ó, no plano alfa está contido a reta R e a reta S, certo? E aí, elas têm um ponto de interseção. Esse ponto aqui não é ponto no bissetor ímpar, tá? É de interseção, ou seja, esse ponto tanto pertence a R quanto pertence a S. Então, é um ponto que pertence às 2 retas. Então, retas concorrentes, elas concorrem em apenas um ponto, certo? E elas estão situadas no mesmo plano. Retas paralelas, então a gente tem aqui ó, o plano alfa com a reta R e a reta S. Por que elas são paralelas? Porque em momento algum elas irão se tocar, ou seja, está uma paralela à outra, tá? Então, para a gente definir um plano,
Elas podem ser concorrentes ou paralelas, ok? Se eu tiver duas retas concorrentes, eu defino um plano. Se eu tiver duas retas paralelas, eu defino um plano. Se as retas forem não coplanares, certo? Elas vão estar contidas em planos diferentes, então eu não defino um plano. Quando as retas forem não coplanares, elas podem ser reversas ou cruzadas ou concorrentes. Retas reversas é quando um ponto de uma reta pertence ao plano que contém a outra reta. Aqui nesse exemplo, o ponto P pertence à reta S, que está situado no plano alfa. E a reta R não toca na reta S. Apenas um ponto dessa reta está situado no plano. Então, elas são reversas. As concorrentes é quando elas se tocam, certo? Mas apenas um ponto, aquele ponto de interseção, né, pertence às duas retas e ao plano. Veja que a reta S não pertence ao plano. Apenas um ponto dela que pertence tanto à reta quanto ao plano. E as retas, elas podem estar também contidas em planos paralelos, certo? Então, nós temos aqui, ó, dois planos paralelos, certo? Alfa π e alfa π1. E quando os planos forem paralelos, as retas podem ser paralelas ou reversas, certo? Lembrando, retas paralelas e reversas não se cruzam, né? Não se tocam. Então, se os planos são paralelos, as retas paralelas é quando uma é paralela à outra. Se eu unir esses dois planos, certo? A reta R vai ficar coincidente com a reta S. Então, as retas aqui são paralelas. E reversas é que se eu unir esses dois planos, o que é que vai acontecer? Elas vão ficar o quê? Se eu unir o plano alfa e alfa 1, vai acontecer o quê com essas retas RS? Elas vão se tornar concorrentes, certo? Se eu juntar esses dois planos, elas vão se tornar concorrentes. Mas o que interessa para a gente são retas coplanares, certo? Concorrentes ou paralelas. Porque para mim definir um plano, para mim encontrar um plano, essas retas precisam ser concorrentes ou paralelas. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que são retas concorrentes coplanares e retas paralelas coplanares, certo? Então, vamos entender primeiro retas concorrentes. Vejam que eu tenho aqui a reta R, certo? Sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Então, em EPRA, eu tenho aqui, ó, projeção horizontal e projeção vertical, R e R', tá? Tem uma outra reta S, certo? Sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Em EPRA, projeção horizontal da reta S, projeção vertical da reta S, tá? S e S'. Como é que eu sei que elas são concorrentes? Porque existe aqui aquele ponto I de interseção, certo? Então, veja que esse ponto I tanto pertence à reta R quanto pertence à reta S. Esse ponto não é o ponto I do bissetor ímpar, tá, gente? Não é. Veja que aqui, ó, I não é simétrico, tá? Então, é um ponto I de interseção. Tanto pertence a R quanto pertence a S. Então, o que é que vai acontecer com a épora? Se esse ponto I pertence às duas retas, então a projeção horizontal dele, certo? Vai pertencer à projeção horizontal das duas retas, tá? E a projeção vertical dele vai pertencer à projeção vertical das duas retas. Então, em épora, esse ponto I pertence às duas retas, né? O que é que vai acontecer? Projeção horizontal dele, que é o valor do afastamento, vai ter que estar no cruzamento da projeção horizontal com a projeção vertical, ou seja, R e S. E a projeção vertical do ponto I, que eu chamo de linha, vai ter que estar no cruzamento, ou seja, quando as duas retas concorrem, né, as duas projeções, das projeções verticais, R' e S'. Então, esse ponto I, ele pertence às duas retas. Vejam, a gente vai trabalhar agora com duas retas
certo? Que em EPRA vão ficar 4 projeções, certo? Em EPRA vão ficar 4 projeções. Como é que eu sei que elas são concorrentes? Porque tem um ponto I que pertence às 2 retas, ok? Entenderam, gente? Retas concorrentes? Vocês entenderam? Acho que tá dando para entender sim, professora. É bem simples de entender, né? Aham. Tem uma aula prática sobre retas, para aprender a traçar trabalhar com 2 retas, certo? Que eu vou colocar no CIGA quando acabar, sobre retas concorrentes e também sobre as retas paralelas. Então, é esse exercício aqui, certo? Que é para representar a EPRA da reta AB e da reta CD, que são concorrentes, certo? Então, eu coloquei os pontos A e B em EPRA e tracei a reta, chamei A e B de reta R e CD de reta S. Então, eu tracei a EPRA dos pontos, fiz RR', depois que eu tracei a EPRA dos pontos C e D, né, fiz S', no caso, S', por quê? Porque eu tenho os 2 valores de cota apenas, não tenho aqui, ó, o valor de afastamento. Então, como foi que eu descobri? Lá na aula vocês vão ver, né? Eu sei que as retas são concorrentes. Então, se as retas são concorrentes, vai ser no cruzamento de R' com S', eu vou encontrar o I', né? Passo a linha de chamada, quando atingir a reta S, eu encontro o I. Só o afastamento de I, né? Então, assim, eu encontro o afastamento do ponto D, ok? E aí, prolongo a linha de chamada, traço a outra projeção, certo? E encontro o ponto I, as coordenadas de I. É bem fácil, vocês vão ver lá na aula, uma coisa rápida, bem fácil de aprender. Vamos para retas paralelas. Retas paralelas. Como é que eu sei que as retas são paralelas? Veja, eu tenho aqui no espaço reta R, sua projeção horizontal, sua projeção vertical. Em EPRA, projeção horizontal e projeção vertical. Tenho aqui no espaço reta S, certo? Sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Veja, R não é paralelo a R', nem S é paralelo a S'. Veja que se eu prolongar aqui, essas retas vão se tocar, certas projeções. Como é que eu sei que elas são paralelas? R é paralelo a S. Então, o que é que vai acontecer? Né? A reta objeto R é paralela à reta objeto S. Então, a projeção horizontal da reta R vai ser paralela à projeção horizontal da reta S. E a projeção vertical da reta R, que eu chamo de R', vai ser paralela à projeção vertical da reta S, que eu chamo de S'. Então, em EPRA, R vai ser paralela a S e R' vai ser paralelo a S'. Veja, elas não são, as projeções horizontais não são concorrentes com as projeções verticais, certo? Mas as projeções horizontais entre si, R e S, são paralelas, e as projeções verticais entre si, R' e S' são paralelas. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Então, como é que eu vou saber traçar que são retas paralelas? Porque as projeções horizontais das retas são paralelas e as projeções verticais também são paralelas, certo? Então, tem esse exercício aqui também, que eu vou colocar no SIGA A, para vocês aprenderem a traçar retas paralelas, certo? E nessa aula, eu ensino a vocês a trabalharem com os esquadros. Vocês precisam ter o par de esquadros para poder traçar essas retas paralelas. Então, para traçar uma reta paralela à outra, tá? Precisa ter o par de esquadros. Então, nessa aula, eu ensino como é que usa o par de esquadros para traçar retas paralelas, ok? Então, tem que assistir essas aulas, senão não vai entender plano. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre retas concorrentes e retas paralelas? Alguma dúvida?
Hein? Acho que não, professora. Se tiver na aula, vai dar para tirar. Questão prática. Né? Então, vamos agora para plano, ok? Tá dando para ver aí? Tá. Só um minutinho. Vamos lá. Eita, o que é isso aqui? Estão vendo aí? Tá sim. Então, vamos lá. Vamos começar agora a entender plano, certo? Vocês lembram que retas era definida por 2 pontos, né? Plano vai ser definido por 3 pontos não alinhados, ou seja, 3 pontos com as suas coordenadas descritivas diferentes, certo? Então, eu tenho aqui ponto A, ponto B e ponto C. Então, este plano, esses 3 pontos vão determinar o plano. Então, para mim trabalhar com o plano, eu preciso ter 3 pontos não alinhados, ou seja, 3 pontos diferentes. Por que 3? Porque, vamos supor, se eu tiver um plano, uma folha de papel, e eu quiser suspender essa folha para ela ficar na horizontal, um exemplo, eu preciso ter pelo menos 3 pontos distintos para me deixar essa folha na horizontal. E esses 3 pontos precisam ser não alinhados, tá? É a mesma coisa para plano. Num plano vão existir infinitos pontos, infinitos, mas eu preciso conhecer apenas 3 pontos para me determinar o plano. Então, veja, eu tenho aqui ponto objeto A, ponto objeto B, ponto objeto C. Eles estão determinando o plano alfa, ok? O que é que pode ser esses 3 pontos não alinhados? Esses 3 pontos não alinhados são pode ser uma reta e um ponto exterior à reta, tá? Que aí podem ser 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas, certo? Então, veja, retas concorrentes, ou o ponto aqui de interseção. O ponto C, no caso, é o ponto que pertence à reta R e pertence à reta S. Então, 2 retas concorrentes vão determinar o plano alfa. E 2 retas paralelas, uma com os pontos A e B, outra com o ponto C, certo? Vão determinar também um plano. Lembrando, numa reta vão existir infinitos pontos, tá? Então, mas eu só preciso saber 3 pontos para mim determinar este plano. Em épora, como é que vai ser a épora? Então, eu tenho aqui, ó, 3 pontos não alinhados, que a partir deles eu vou determinar o plano, tá? Ou uma reta e um ponto exterior à reta, que a partir deles eu vou determinar o plano. Gente, se eu tiver 3 pontos não alinhados, eu vou ter que transformá-los em uma reta e um ponto exterior à reta, certo? Após disso, imediatamente eu tenho que transformar em 2 retas concorrentes ou em 2 retas paralelas, certo? Então, existe uma convenção que planos definidos por 3 pontos não alinhados ou por uma reta e um ponto exterior à reta devem ser imediatamente transformados em planos definidos por 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas. Certo? Então, veja, ó, eu tenho aqui, ó, ponto A, B e C, são 3 pontos não alinhados, tá? Mesma coisa aqui, A, B e C, 3 pontos não alinhados. E eu tenho também um ponto e uma reta e um ponto exterior à reta. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma reta R
certo? E o ponto C, tá? Foi que eu fiz, transformei em retas concorrentes. Então, ó, passei C e B, C e B. Então, B passa a ser aquele ponto de interseção, ou seja, B pertence a R, como pertence a S. Se forem retas paralelas, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 pontos não alinhados. Aí eu posso fazer uma reta e um ponto exterior à reta. Por exemplo, reta R com o ponto AB, né? R' com o ponto A', B', né? As duas projeções. E aí eu fico o ponto C. Se eu quiser transformar em retas paralelas, o que é que eu vou fazer? R' paralela a S', passando por C', e S paralelo a R passando por C. Eu expliquei isso lá na aula de retas, de posição relativa de duas retas, certo? Então, se eu tiver 3 pontos não alinhados e uma reta é um ponto exterior a ela, imediatamente eu tenho que transformar em retas concorrentes ou em retas paralelas. Tudo bem? Deu para entender? Deu sim, professor. Vamos lá. Gente, como é que eu vou representar um plano, certo? Como é que eu represento um plano no espaço e em épora? Através dos seus traços. O que são os traços de um plano qualquer? A gente vai estudar só plano qualquer, tá? Existem mais outros diferentes tipos de plano, mas vamos estudar só plano qualquer, certo? Porque a gente reduziu a quantidade de aulas para o remoto. Então, a gente também vai estudar só o plano, não vamos estudar os outros tipos. Então, vamos estudar só o plano qualquer. Então, veja, como é que eu represento um plano? Através dos seus traços. O que é que são os traços de um plano? São as retas resultantes da interseção entre um plano e os planos de projeção horizontal e vertical. Ou seja, se dois planos se cruzam, ele obtém uma reta. Por exemplo, quando o plano horizontal se cruza com o plano vertical, ele obtém uma reta, que é a linha de terra. Então, se eu tenho aqui um plano alfa qualquer e ele atravessa o espaço, eu vou representar ele através das suas retas. Ou seja, quando o plano alfa atravessa o plano horizontal, o plano π, eu vou encontrar uma outra reta, que eu vou chamar de traço horizontal, certo? Eu vou chamar de traço horizontal, alfa π, ok? Alfa π é o quê? É o encontro do plano alfa com o plano horizontal π. Então, eu encontro traço horizontal, que ele está situado no plano horizontal. Quando o meu plano qualquer alfa atravessa o espaço, cruzando também o plano vertical, certo? Eu vou encontrar um traço vertical que eu chamo de alfa π', né? Eu obtenho uma reta, que essa reta vai ser o traço vertical. Por que alfa π'? É o encontro do plano alfa com o plano vertical π'. Então, eu chamo traço vertical de alfa π'. Quando a gente for representar a épora, tá? Eu represento o plano através dos seus traços, alfa π e alfa π', ok? Como é que eu sei que é um plano qualquer? Porque os traços alfa π e alfa π' vão ser sempre oblíquos em relação à linha de terra, ou seja, todos os pontos dos planos vão ter coordenadas diferentes, certo? Todos os pontos do plano vão ter coordenadas diferentes. Então, o que acontece? Vamos lá. O que acontece com os pontos que compõem o traço alfa π? O que acontece? Alfa π é o traço horizontal. Olhem aí para ele. Em relação a abscissa, afastamento e cota, todos eles vão ter um valor igual de quê?
todos os pontos que estão situados no traço horizontal, alfa-π, vão ter o mesmo valor de quê? Vamos ver aqui, vamos imaginar que tem um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Onde é que estão as coordenadas desse ponto? Então, vamos estar aqui, ponto A, B e C, vamos imaginar, né? As coordenadas, no caso, as abscissas, primeiro, projeção do ponto na linha de terra, vão estar onde? Na linha de terra. Então, eu tenho aqui uma coordenada, outra e outra. Então, vão ser abscissas diferentes, certo? Mesma coisa, se um ponto estiver aqui, ó, em alfa-π, vai ter abscissa diferente uma da outra. Os afastamentos, ou seja, se o ponto está aqui, aqui, aqui ou aqui, onde vai estar a projeção horizontal desses pontos? Vão estar situados no mesmo ponto, certo? E as projeções verticais? Então, vamos lá, ponto A, B e C. Projeção vertical de A. A linha vai estar onde? Na linha de terra. Ponto B, projeção vertical de B. B' vai estar onde? Na linha de terra. Projeção vertical daqui, ponto C. C' vai estar onde? Na linha de terra. Então, todos os pontos que compõem alfa-π, a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. Vocês lembram que eu falei lá na primeira aula? Sempre que um ponto pertencer ao plano horizontal, vai ter projeção vertical na linha de terra. Se a projeção vertical está na linha de terra, então o valor da cota vai ser 0, tá? Então, todos os pontos que pertencem a alfa-π vão ter sempre cota 0. Por quê? Porque a projeção vertical desses pontos vai estar sempre na linha de terra. Entenderam? Então, traço alfa-π, né, traço horizontal, é o lugar geométrico dos pontos do plano que apresentam cota igual a 0. Alfa-π, todos os pontos vão ter cota 0. Alfa-π', agora, vai ter o quê, hein? Todos os pontos. Vai ser o quê igual? Abscissa 0. Abscissa? Afastamento ou cota? Afastamento, quer dizer, confundindo o nome ainda. Afastamento. Afastamento. Vamos lá. Vamos lá, imaginar ponto A, ponto B e ponto C pertencendo aqui em alfa-π'. Então, A0 vai estar onde? Na linha de terra. B0 na linha de terra. C0, linha de terra. Então, as abscissas são diferentes. Agora, os afastamentos, que é a projeção horizontal, vai estar onde? Também na linha de terra, tanto do ponto A, do ponto B, quanto do ponto C, né? Então, se os afastamentos dos pontos que estão em alfa-π' estão na linha de terra, nem eles têm valor para a direita, nem para a esquerda, ou seja, vai ser 0, tá? A cota dos pontos A, B e C vão ser diferentes. Por quê? Porque a projeção desses pontos, se ele está situado em alfa-π', se está situado em π', vão ser o próprio ponto, certo? Então, alfa-π', traço vertical, é o lugar geométrico dos pontos do plano que apresentam sempre afastamento 0. Por que o afastamento de alfa-π' sempre vai ser 0? Porque a sua projeção horizontal vai estar sempre na linha de terra. Todas as projeções horizontais dos pontos vão estar na linha de terra, certo? Ok? Tudo bem? Então, ó, definições. Traço horizontal, que eu chamo de alfa-π. É a reta segundo o qual o plano alfa corta o plano π. Isto é, lugar geométrico dos pontos do plano alfa que apresentam cota nula. Então, alfa-π, sempre, todos os pontos dele vão apresentar cota nula, ou seja, cota igual a 0. Por que a cota é igual a 0? Porque a projeção vertical sempre vai estar na linha de terra. Traço vertical, alfa-π', é a reta segundo o qual o plano alfa corta o plano π', o plano vertical, isto é, o lugar geométrico dos pontos do plano alfa que apresenta afastamento nulo, ou seja,
Todos os pontos que pertencem ao traço vertical, alfa pilinha, sempre vão ter afastamento igual a 0. Sempre, 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 sem exceção. Tudo bem? Aí vejam, a interseção entre os traços horizontal e vertical de um plano qualquer determina um ponto T sobre a linha de terra, quem é representado por suas projeções ortogonais T e T'. Então, veja, quando alfa π cruza com alfa π', eles sempre, alfa π e alfa π' sempre vão se cruzar na linha de terra. E aí eu chamo de ponto T. Esse ponto T tanto pertence ao plano alfa, ao plano horizontal, ao plano vertical, quanto à linha de terra. Então, se esse ponto está situado na linha de terra, ponto T, ele vai ter um valor de abscissa, mais o afastamento, e a cota dele vai ser sempre igual a 0. Então, T sempre vai ser coincidente com T' na linha de terra. E vai ser justamente no cruzamento de alfa π com alfa π'. Dúvida? Como é que eu sei que, olhando aqui para os traços do plano, né, qualquer, como é que eu sei que é um plano qualquer? Por causa dos ângulos. São dois ângulos oblíquos à linha de terra, certo? A gente não tem nenhum ângulo ortogonal à linha de terra. Vamos ver aqui as características de um plano, né? Cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Ou seja, traço de um plano não é um encontro do plano alfa, né, do plano qualquer, com o plano horizontal e com o plano vertical. Então, quando dois planos se cruzam, a gente obtém uma reta, que no caso aqui, para esse exemplo, vai ser os traços do plano, certo? E uma reta tem sempre duas projeções, não é isso? Então, por que que quando eu represento aqui em ébora os traços do plano, tá? Eu só vejo a projeção horizontal e a projeção vertical. Eu não vejo 4 projeções, eu vejo 2. Por quê? Cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Ou seja, a projeção vertical do traço horizontal vai estar na linha de terra. Lembra o que eu falei? Alfa π sempre vai ter cota 0, todos os pontos. Então, a projeção vertical desta reta vai estar na linha de terra, certo? A projeção horizontal do traço vertical vai estar também na linha de terra, certo? Porque, lembram, todos os pontos que compõem o traço vertical, alfa π', vão apresentar afastamento 0. Então, a sua projeção horizontal vai estar na linha de terra. Por isso que cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Então, quando eu vou representar a épora, eu não represento as projeções, no caso, a projeção horizontal do traço vertical e não represento a projeção vertical do traço horizontal. Por quê? Porque elas estão na linha de terra, então eu não preciso representar elas. Entenderam? Por isso que quando eu vou representar os traços de um plano, eu represento alfa π e alfa π', ou seja, a projeção horizontal do traço horizontal e a projeção vertical do traço vertical. Ok? Aqui, essa segunda característica já não seria para plano qualquer. Seria para outro tipo de plano. Nesse caso aqui é um plano horizontal. Então, ó, todo plano tem pelo menos um traço. Pelo menos um traço ele vai ter que ter, porque ele vai ter que atravessar o espaço de alguma maneira. Isso aqui não é um plano qualquer, certo? Não é um plano qualquer, é um plano horizontal. Então, um plano ele não pode ser simultaneamente paralelo ao plano horizontal e ao plano vertical. Ou ele é paralelo a um, ou ele é paralelo a outro. No caso de se o plano for paralelo ao plano horizontal, ele vai ter só o traço vertical,
que esse traço vai ser paralelo à linha de terra, certo? Se o plano atravessar o espaço paralelo ao plano vertical, tá? Ele vai ter só um traço, que vai ser o traço horizontal, e ele vai ser paralelo à linha de terra. Então, aqui, esse exemplo aqui, eu chamo de plano frontal, certo? Aqui é um plano horizontal e esse aqui é um plano frontal. Lembrando que vamos estudar somente plano qualquer. Aqui é plano que passa pela linha de terra, esse exemplo aqui. Então, um plano que passa pela linha de terra apresenta os traços coincidentes alfa-π e alfa-π', ou seja, se o plano atravessa o espaço cruzando pela linha de terra, né? Tipo um bissetor, mas ele não é um bissetor porque ele não é 45 graus. Então, alfa-π e alfa-π' vão estar na linha de terra, ok? O nome desse plano é plano que passa pela linha de terra, certo? E aqui, ó, um plano, certo? Que é paralelo à linha de terra. Esse aqui chama de plano paralelo à linha de terra. Ele vai ter dois traços, alfa-π e alfa-π'. E esses traços são paralelos à linha de terra, ok? Os outros traços vão estar onde? Na linha de terra, ou seja, o traço, aquela característica lá, né, do plano qualquer, a primeira. O traço horizontal do plano vertical está na linha de terra. O traço vertical do traço horizontal vai estar na linha de terra, ok? Mas o que a gente vai estudar, né, que vai cair na prova, é somente plano qualquer, tá? Que é o plano mais complexo de a gente estudar. Então, a gente estuda só ele, certo? Aqui no remoto. O que é plano qualquer? É quando todos os pontos do seu plano apresentam coordenadas diferentes, certo? Coordenadas diferentes, ok? Em épora, os traços horizontal e vertical vão ser oblíquos à linha de terra, tá? Então, lá na aula, eu acho que eu vou postar várias aulas, viu? Vocês vão ter várias aulas para assistir. Sendo que tem umas que são curtas, como, por exemplo, o exemplo prático que eu dou sobre plano qualquer, tá? Que é como? Para mim traçar os planos alfa-π e alfa-π' a partir dos ângulos, ou seja, θ1 e θ2, ou seja, esses ângulos aqui, certo? Então, como é que eu vou explico lá? Quando o ângulo θ1 maior que zero, ou seja, quando o ângulo ele é positivo, ou seja, o seu valor é maior do que zero, o vértice dele vai ser no ponto T, certo? Na linha de terra. Ele é medido no sentido anti-horário. Então, ângulo positivo é medido no sentido anti-horário. E quando o ângulo ele é negativo, θ2 menor que zero, ou seja, negativo, com vértice também em T, né? Em T coincidente com T' na linha de terra, é medido no sentido horário. Então, ângulo positivo, eu vou medir no sentido anti-horário. Ângulo negativo, eu vou medir no sentido horário. Nesta aula prática, deixa eu ver se está aqui. Não. Nesta aula prática, certo? Eu ensino vocês a usarem o transferidor. Ou seja, o transferidor é para aprender a medir ângulos. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Pronto. Transferidor é para aprender a medir ângulos. Então, nessa aula, eu ensino vocês a medir, né? A medir ângulos através do transferidor, tá? Como é que se usa o transferidor? Vocês vão aprender na aula prática de plano qualquer para traçar o plano a partir dos ângulos, certo? Ok? Gente, depois que eu encontro os traços do plano alfa-π e alfa-π', existem duas maneiras de achar. Através dos ângulos e através das retas concorrentes ou paralelas, que eu vou já mostrar a vocês como é que encontra a partir das retas, tá?
Depois que eu encontrar os traços alfa-pi e alfa-pilinha, eu vou classificar eles. Para quê? Para mim dizer os diedros por onde este plano passa. Um plano qualquer atravessa o espaço pelos 4 diedros, certo? Veja, o plano ele é infinito. Então, olhando para cá, ó, esse plano qualquer, tá? Ele é oblíquo em relação ao plano horizontal, oblíquo em relação ao plano vertical e oblíquo em relação à linha de terra. Então, ele vai passar pelo espaço cortando os 4 diedros, certo? Depois que eu faço isso, os traços de um plano, eu vou classificar, certo? Esses traços. Então, lembram que a alfa-pi sempre tem cota zero, traço horizontal, sempre tem cota zero. Então, eu classifico eles só de acordo com o afastamento. Ou seja, a alfa-pi eu classifico de acordo com o afastamento. Afastamento positivo, eu leio para cima ou para baixo? Para baixo. Então, quando o traço horizontal está abaixo da linha de terra, alfa-pi, eu vou ter traço horizontal, certo? Quando traço horizontal anterior, tá? Traço horizontal anterior, significa o quê? Que essa parte aqui do traço está atravessando o semiplano horizontal anterior. Quando alfa-pi está acima da linha de terra, significa o quê? Que o afastamento ele é negativo. Então, eu vou ter traço horizontal posterior. Significa o quê? Que esta parte aqui, ó, do traço está atravessando o semiplano horizontal posterior, certo? O traço vertical sempre tem o quê? Afastamento zero. Então, eu classifico ele de acordo com a cota, tá? Cota positiva eu leio para cima. Então, quando alfa-pilinha está acima da linha de terra, vai ser alfa-pilinha superior. Significa o quê? Que essa parte aqui do plano está atravessando o semiplano vertical superior, tá? Quando o alfa-pilinha está abaixo da linha de terra, vai ser alfa-pilinha inferior. Por quê? Porque a cota de todos os pontos que compõem aqui, ó, estão negativas, certo? Estão negativas. Então, vai ser alfa-pilinha inferior, que significa o quê? Que essa parte aqui, abaixo da linha de terra, do plano alfa, do traço alfa-pilinha, ou seja, do traço vertical, está atravessando o semiplano vertical inferior, certo? Se, né, eu classifiquei os traços e é coincidente com cada um com o semiplano, eu vou poder dizer os diedros, tá? Então, me digam aí, eu não vou mostrar os slides na frente. Alfa-pi anterior, quando coincide com o espaço entre alfa-pi anterior e alfa-pilinha superior, vai ser que diedro? Primeiro. Primeiro diedro. Entre alfa-pi posterior e alfa-pilinha inferior, aqui vai ser que diedro? O terceiro. Terceiro, muito bem. Entre alfa-pi posterior e alfa-pilinha superior, vai ser que diedro aqui? Segundo. Segundo, muito bem. E alfa-pilinha inferior e alfa-pi anterior vai ser o quarto, né? Então, um plano qualquer atravessa sempre os 4 diedros, certo? E como lá no exercício, a gente vai encontrar os traços, alfa-pi e alfa-pilinha, nos dois exercícios eu fiz isso. Encontra alfa-pi e alfa-pilinha, classifica os traços, depois encontra os diedros por onde o plano passa, certo? Ok? Veja, sempre, ó, se o primeiro diedro é para um lado, o terceiro é para o outro, ou seja, um é oposto ao outro. Se o segundo é para um lado, o quarto é para o outro, tá? Então, é sempre um oposto ao outro. Tudo bem, gente?
Ok? Ok. Vamos entender agora, né? Já está perto de acabar a aula. Como é que eu encontro os traços de um plano a partir das retas, certo? Para isso, a gente precisa entender quando é que uma reta pertence a um plano, tá? Então, uma reta pertence ao plano quando dois quaisquer de seus pontos pertencem ao plano. Então, por que que a reta R pertence ao plano alfa? Porque o ponto A e o ponto B, que compõem a reta R, estão situados em alfa. Então, assim, R pertence a alfa. Vamos lá. Toda reta concorrente com outras duas retas concorrentes de um plano em pontos distintos pertencem ao plano. Então, por que que essa reta T pertence ao plano alfa? Este plano alfa, que está aqui em amarelo, ele é determinado por duas retas concorrentes, reta R e reta S, que estão em azul. Por que que a reta T também pertence a esse plano? Porque a reta T está concorrendo com a reta R no ponto A e concorrendo também com a reta... Não, peraí. Com a reta R no ponto B e com a reta S no ponto A. Então, a reta T também pertence ao plano. Veja que aqui nesse plano tem 3 retas, mas vão passar infinitas, certo? Então, se a reta concorre com as retas que compõem o plano, né, cada uma em pontos distintos, esta reta também pertence ao plano. Se o plano for definido por retas paralelas, né? Retas paralelas e toda reta concorrente com outras duas retas paralelas de um plano em pontos distintos pertence ao plano. Então, veja, reta R e reta S são paralelas e elas estão definindo o ponto alfa, né? Estão definindo o plano alfa. Por que que eu sei que a reta T pertence? Porque ela é concorrente com a reta S no ponto B, com a reta R no ponto B e com a reta S no ponto A. Então, a reta R, né, a reta T também pertence ao plano. Ok? Agora vamos para a definição mais importante, que é para a gente poder aprender a traçar os traços do plano a partir da reta. Quando uma reta tem seus traços horizontal e vertical situados respectivamente no traço horizontal e vertical do plano, esta reta pertence ao plano. Ou seja, como é que eu sei que a reta R pertence ao plano alfa? Porque o traço horizontal, lembra do traço H, lá da aula passada, lá de pontos notáveis? O traço horizontal H da reta pertence ao traço horizontal do plano, alfa π. E também o traço vertical da reta, que era o ponto V, está situado sobre o traço vertical do plano, alfa π'. Certo? Então, vejam que quando um plano for determinado por duas retas, sejam elas concorrentes ou paralelas, certo? Quando duas ou mais retas pertencem ao plano e seus traços horizontal pertencem ao traço horizontal do plano e os traços verticais pertencem ao traço vertical do plano, essa reta pertence ao plano. Então, um plano, certo? Como é que eu vou encontrar, tá? Os traços alfa π e alfa π' a partir das retas. Porque eu vou traçar as retas, sejam elas concorrentes ou paralelas, independente do tipo de reta. E aí, os traços horizontais das retas, ou seja, o traço H da reta R e o traço H da reta S, vão estar situados sobre alfa π. Então, em épora, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar H da reta R e H da reta S. E por ele vai passar alfa π, certo? Para me encontrar alfa π', ele vai estar situado no traço vertical dos pontos do plano, no traço V. Então, em épora, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar V da reta R e V da reta S.
e por ele vai passar o meu traço alfa, pi, linha, certo? Então, vai ter outro exercício ensinando vocês a encontrarem os traços do plano a partir de 3 pontos não alinhados, e aí esses 3 pontos vocês vão transformá-los em retas concorrentes ou em retas paralelas. No caso, o exemplo lá eu fiz com retas concorrentes, certo? Mas a tarefa eu vou pedir com esses mesmos pontos vocês fazerem com retas paralelas, tá? E aí vocês vão ter que encontrar o traço horizontal da reta R, o traço horizontal da reta S, das duas retas. Por ele vai passar alfa π. Vocês vão encontrar o traço V da reta R e o traço V da reta S, e por ele vai passar alfa π linha. Certo? Ok? Então, eu encontro os planos, os traços dos planos a partir das retas concorrentes ou paralelas, tem que ser concorrentes ou paralelas, tá? A partir dos traços horizontais das duas retas e dos traços verticais das duas retas. Ok, gente? Os exemplos, né, dos exercícios que eu faço são esses 2 exemplos, certo? Então, primeiro vai ser dado o plano alfa definido pelos pontos. Aí, aqui, ó, A, B e C, definidos pela reta AB, reta S, BC, reta AB, reta R, BC, reta S. Né? Então, eu encontro os traços, defino o plano, classifico os traços, depois encontro os diédricos, certo? Do plano qualquer, a partir das retas. O segundo exemplo é para encontrar os traços a partir dos ângulos, que é lá no exemplo que eu falei a vocês que a gente usa o transferidor, né? Então, veja, alfa π' vai ser negativo. Se é negativo, ele é no sentido horário. Alfa π vai ser positivo, ou seja, 45 graus positivo. Então, se é positivo, eu vou medir no sentido anti-horário. E lá na questão prática, né, vocês vão assistir. Então, vocês vão ter muitos vídeos para assistir. Além desse, certo? Deixa eu parar aqui. Além desse, vocês vão ter os vídeos da aula teórica, né? Falando de posição relativa de duas retas. Vai ter o vídeo da aula teórica falando de plano. Vai ter o vídeo da aula prática de posição relativa de duas retas. E vai ter o vídeo da aula... E 2 vídeos, eu acho que são 2 vídeos da aula de plano. Um com a questão 1, outro com a questão 2. Então, vão ser 5 com esses 6 vídeos para assistirem, para poder vocês entenderem plano e fazerem as tarefas. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas vocês devem ter muitas, né? Na verdade, vocês só vão tirar essas dúvidas praticando. Então, na hora que vocês começam a fazer os exercícios e praticam, vocês vão tirando as dúvidas, certo? Para entender plano, tem que entender reta. Para entender reta, tem que entender ponto. Então, se não entendeu, vai ter que voltar para assistir tudo de novo, certo? Quem não entendeu ponto, não entendeu reta, vai ter que voltar a assistir tudo de novo, porque senão não entende plano. Tudo bem, gente? Querem fazer perguntas? Ninguém quer fazer perguntas? Deixa eu olhar aqui o chat. Ninguém falou nada. Ninguém quer fazer pergunta? Tá tudo ok? Então, a gente vai encerrar a aula. Ninguém quer fazer pergunta? Próxima semana a gente não se encontra, já vai ser a prova, tá? Daqui até lá, o monitor vai sair a resposta, o resultado só sexta-feira. Nós já temos 10 pessoas que se inscreveram para a monitoria de expressão gráfica. Vai ser bem concorrido. Essa primeira prova, vocês não vão ter auxílio do monitor, mas vocês, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim, certo? Que eu tento tirar a dúvida. Tudo bem? E aí, segunda-feira não tem aula, é só a prova, eu coloco direto no SIGA. Ok? Beleza? Beleza, professor. Ok, professor. Então, eu vou encerrar aqui a aula
E aí, vou colocar todos os vídeos do Siga A. Gente, os vídeos de aula prática, vocês vão fazendo junto comigo, vão dando pausa e vão fazendo. Primeiro assistem o vídeo todo, depois vão tentando fazer comigo, para vocês irem praticando, certo? A prova é É 24 sempre isso que eu horas. faço, professor. A prova é 24 horas e ela talvez seja 5 questões. Então, vocês não vão ter tempo para parar, para estudar, para ver vídeo. Não dá tempo, certo? Vocês vão ter que se dedicar a ela. Quem estudou, quem aprendeu, faz essa prova em 2 horas. Faz essa prova. Pode ter certeza que é bem rápido de fazer. Agora, quem não estudou, vai ter que estudar muita semana, assistir muito vídeo, tá? Quem não entendeu ponto, não entendeu reta, só de plano são muitos vídeos para assistir. Então, eu aconselho a vocês que eu vou postar agora e já comecem a assistir esses vídeos, já comecem a praticar para amanhã fazerem as tarefas. Não deixem a tarefa para a última hora, para o sábado. Não deixem, porque pode acontecer alguma coisa, pode ter um problema no sistema, enfim, não deixem para a última hora. Tudo bem? Então, tentem ir fazendo ao longo dessa semana. Pois, bom dia para todo mundo, tenham uma ótima semana e eu vou postar agora os vídeos de aula teórica e de aula prática, certo? Tanto de posição relativa de 2 retas, quanto de plano. Tchau, gente! Tchau, professor. Até a próxima aula aí. A gente só se vê daqui a 15 dias. Tchau!